E aí, meus amigos, tudo bem? Hoje falando com o pessoal lá da Cor Solar, hoje a gente vai falar um pouquinho de eletromobilidade. É um assunto que está em alta. Hoje, meu amigo Roberto. Roberto, seja bem-vindo hoje aqui para a gente fazer esse bate-papo e trazer essas informações tão importantes. Tudo bem, Roberto? Opa, tudo bom, Ricardo? Graças a Deus, cara. Maravilha. Roberto, eu sei que a Cor ela já está preparada e já está se preparando ainda mais para também atuar com essa frente que é a eletromobilidade. Quando a gente fala eletromobilidade, a gente pensa que só o carro elétrico vai resolver o cenário, mas toda a infraestrutura para que esse ecossistema do carro elétrico venda mais é necessária. E a gente sabe como a interação isso dos distribuidores hoje que trabalham com energia solar também passarem a ofertar soluções em níveis diferentes, né, carregadores residenciais ou soluções comerciais ou soluções de cargas super rápidas, a gente sabe que cada perfil vai exigir um tipo de equipamento. Então, em primeiro lugar, seja bem-vindo. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como que vocês estão se organizando para trabalhar nesse cenário. Beleza, Ricardo. Bom, primeiramente, a gente tem notado um crescimento muito grande da eletromobilidade no Brasil. A gente tem por volta aí de 14.800 veículos vendidos só no primeiro trimestre. E isso representa um aumento de 50% referente ao ano de 2022. Se a gente for ver em referência ao ano de 2021, dá mais de 200% de aumento. Então, o mercado de mobilidade elétrica está muito aquecido. E, com base nisso, nós acabamos instalando um carport no nosso centro de distribuição e carregadores elétricos para fazer o carregamento da nossa frota. É, Então, hoje vocês estão com uma frota também de carros elétricos, aquela história, né? Também está dando exemplo como é que funciona aí no deslocamento da equipe no dia a dia. Não, com certeza. A gente vende aquilo que a gente confia. Então, esse é o principal ponto, né? E no começo a gente fez alguns testes com o carregador mais simples de 3 quilowatts, aquele bem residencial mesmo, que você pluga na tomada. E o tempo de carregamento das baterias da nossa frota levava mais ou menos aí umas 8 horas para fazer o carregamento completo. Tá? Depois que a gente instalou o carregamento de 7,5 kW, a gente notou que esse tempo de carregamento caiu para 3 horas e meia, 4 horas. Ou Poxa, seja, que legal. Que marca que é esse carregador? Você pode falar? esse carregador que a gente tem instalado, nós temos um da Grovat e um Aham. carregador da própria fabricante do veículo elétrico que a gente tem, que é o Jack. Tá, entendi. E aí então, o de 3 quilowatts demorava uma média de 8 horas para dar uma carga 100%. Isso mesmo. E depois esse de 7 quilowatts Isso, correto. 7 foi, quilowatts caiu para metade, caiu para 3 horas e caiu. meia. É Isso isso. mesmo. Os dois são considerados carregadores residenciais, vamos dizer assim. Isso mesmo. Os dois são carregadores residenciais. Então a gente pode falar para o consumidor residencial que existe perfis de carregadores para cada aplicação. Por exemplo, quando a gente começou com os smartphones, eles consumiam muito mais baterias, a gente teve que se educar, né? O telefone que era só para uso telefone, né, ligação, ele durava ali 5 dias, 6 dias uma bateria de um celular da Nokia. Já o smartphone, não. O smartphone, dependendo da bateria, durava meio dia ou um dia, quando muito, né? Hoje a gente tem telefone Perfeito. que dura um dia inteiro, a gente consegue dar carga. Porém, se a gente não for educado o suficiente para à noite recarregar, o dia seguinte a gente fica sem. É o mesmo comportamento desse tipo de carregador hoje que a Cor está testando aí no seu CD e que a Cor vai oferecer para o mercado. É isso? Isso mesmo, Ricardo, isso mesmo. Hoje a gente tem basicamente aí dois tipos de carregadores, né? Os carregadores residenciais, na verdade, três tipos, vamos lá. Carregador residencial, comercial e carregador de corrente contínua. Os carregadores comerciais e residenciais, eles são carregadores que possuem, ele faz o carregamento em corrente alternada. E dentro do veículo elétrico, ele possui um inversor de frequência que ele vai modular essa frequência do carregador, a corrente alternada que sai do carregador, para a corrente contínua e carregar a bateria. Então, esse tipo de carregador ele leva um tempo maior para fazer esse carregamento.
Já os carregadores de corrente contínua, eles são carregadores com potência muito mais altas e que ele faz o carregamento direto na bateria do carro. Então, esse carregamento ele não passa pelo inversor do carro e aí a gente consegue um carregamento muito mais rápido, que é, por exemplo, aqueles carregadores de eletropostos, carregadores maiores para Sim, você vai carregar ali em para uma 40 aplicação minutos. rápida, né? Então vamos supor, eu estou no meio de uma viagem, eu preciso parar para continuar minha viagem, senão não vou ter bateria. Eu preciso ter esse carregador que mais ou menos a gente está falando em 30 minutos de carga cheia, né? É um É, carregador desse, por aí, 30, aproximadamente. 40 minutos, 30, isso, 40 minutos eu vou aproximadamente. ter uma bateria 100% de novo recarregada. Isso é uma aplicação, vamos dizer assim, em rota, quando a gente está viajando, alguma coisa assim. Agora, para urbano, esse carregador, seja ele de não, corrente alternada, ele vai super bem também, a não ser que você tenha uma demanda de quilometragem muito maior, correto? Correto, isso mesmo, isso mesmo. Bacana. Depois que o pessoal começou a usar carro elétrico, eles começaram a prestar mais atenção no nível da bateria que está o carro, porque Exatamente. às vezes você vai fazer uma viagem mais longa, você precisa se programar um pouco mais para fazer essa viagem. Agora, Roberto, é muito legal você falar disso, porque é uma oportunidade gigante aí para os parceiros da Cor Solar trabalhar, correto? Hoje o integrador, ele busca aí dentro da Cor, falar, eu gostaria de oferecer isso também no mercado. Como que está a questão de treinar esses integradores, levar informação, né? Eu sei que o parceiro fabricante também é muito importante nesse ecossistema, mas eu acho que também o distribuidor também. Como que vocês estão agindo com isso? Com certeza, Ricardo. Hoje nós temos alguns carregadores no nosso estoque para fazer esse fornecimento. E eu costumo falar que, por exemplo, quando você tem um veículo a combustão, você não produz o seu combustível em casa. Então, você precisa ir a um posto para fazer o carregamento do carro, para você poder andar. O carregador veicular, ele em si, ele não depende do fotovoltaico. Só que o que acontece? Você carregar um veículo, a partir do momento que você compra um veículo elétrico, você vai ter um custo de carregamento ali mais baixo do que o veículo a combustão, só que você tem a possibilidade de produzir essa energia que você vai usar para abastecer o seu carro. Isso é Então, muito legal. isso é uma chave muito legal que a gente consegue passar isso para o instalador fotovoltaico, que É. além dele instalar o sistema fotovoltaico, ele pode abater o carregamento do carro com a energia que ele está gerando. Isso é um sonho de todo mundo, né? Em ter o seu posto particular na sua garagem. E agora, só que o posto ele não vai vir de fontes não renováveis, e sim de fontes renováveis, como é o caso do sol, que está lá disponível, já gerando energia para aquele consumidor e agora gerando energia para o carro, né? Isso é muito bacana. Perfeito. Agora, essa questão também não passa só pelo mercado residencial. Acho que o mercado residencial vai ser o primeiro pilar que vai comprar essa ideia. Mas daqui a pouco, você não vai só fazer um deslocamento urbano, você quer mais. Eu quero poder ir daqui para o Rio, quero ir daqui para Curitiba e ter certeza que eu vou conseguir terminar minha viagem rodando com o carro e não em cima de um guincho, né? Então, para que aconteça isso, a gente tem que incentivar cada vez mais que o integrador olhe como uma oportunidade de negócio e fale, por que não criar algumas oportunidades para oferecer isso no mercado, né? E aí eu pergunto para você, a Cor hoje ela está preparada para oferecer todo o porte de carregador, seja ele de corrente contínua, corrente alternada? Como que vocês enxergam isso? E esse tipo de equipamento já pode ser comprado hoje na Cor Solar? Hoje nós trabalhamos com os carregadores residenciais, Tá. mas nós temos a possibilidade de colocar no nosso portfólio esses carregadores de carga rápida. Nós estamos estudando junto com alguns parceiros essa possibilidade, inclusive fazendo estudos junto com alguns integradores que têm a ideia de fazer eletropostos ao longo de uma via. Por exemplo, a gente tem algumas estradas hoje que já possuem essas vias eletrificadas, né? Agora, em rodovias que não possuem um fluxo tão grande de carro,
fica mais difícil a gente ter um carregador. Então, a gente está desenvolvendo, junto com alguns integradores, a possibilidade de nós colocarmos no carregador, eletrificar essas vias, né, que não são tão movimentadas também. Então, maravilha, hoje a gente conversou aqui com o Roberto. Roberto, obrigado pela sua participação. Espero te ver mais vezes aqui na Solar TV trazendo informações importantes aqui. Opa, obrigado, Ricardo. Obrigado pelo convite, obrigado pela conversa. Valeu, valeu, pessoal!